Olá pessoal, a gente vai começar então a segunda parte do capítulo de Biofísica da Respiração. Vocês lembram, na primeira parte a gente discutiu a anatomia, a, características anatômicas aí do sistema respiratório, algumas propriedades físicas como as forças envolvidas nessa expansão e retração dos pulmões. A gente também discutiu os fatores que influenciam o fluxo de ar através das vias aéreas. E, por último, as medidas espirográficas, né? Maneiras de se medir a capacidade pulmonar dos indivíduos. Agora, nessa segunda parte, uma parte principal é o estudo da complacência pulmonar. Mas antes tem uma parte aí que o autor chamou de esforço nas pleuras, e isso também está relacionado com a expansão das paredes da caixa torácica, que é acompanhada pela expansão dos pulmões. Isso é basicamente devido àquele líquido intrapleural que a gente discutiu. E aí estão envolvidas duas forças. A força de adesão, que é as forças entre as moléculas do líquido e a superfície. Então, as moléculas do líquido intrapleural, elas se aderem à superfície das paredes da pleura parietal e visceral. E a outra é a força de coesão, que é a força entre as moléculas do próprio líquido. Aí você tem basicamente água e sais, e cada líquido existe uma força de coesão específica dependendo do líquido, e isso forma uma coesão entre essas moléculas. Então, se você tiver que separar duas camadas unidas por uma película de água, isso na verdade é difícil, porque a resistência oferecida aos esforços dirigidos perpendicularmente às superfícies sólidas é muito elevada. Então, sob essas forças, as superfícies somente se separam quando a força externa ultrapassa os valores da força de coesão, ultrapassa os valores da força de coesão da massa líquida. Então, outro aspecto físico aí, que os líquidos eles são praticamente incompressíveis, você não pode comprimir os líquidos, e também inexpansíveis. Então, o que acontece como consequência aí é que quando o tórax se expande na inspiração, essa aderência, essa inexpansibilidade da camada líquida que existe entre as pleuras mantém os pulmões solidários aos movimentos da parede torácica. Isso é, então você aumenta o volume da parede torácica e automaticamente o volume dos pulmões aumenta. Então, se não existisse essa camada líquida intrapleural, isso não seria possível. Então, está aí a função importante do líquido intrapleural e a dificuldade quando você tem vazamento desse líquido aí, né, ou derramamento pleural. Então tá. Aí agora a gente vai passar para discutir especificamente o conceito de complacência pulmonar. Então, quando a gente contrai os músculos inspiratórios, a gente vê que o fluxo de ar para dentro dos pulmões é acelerado. Mas para você fazer esse aumento da caixa torácica, diminuição da pressão intrapulmonar e aumento do fluxo para dentro, você tem que vencer essas forças. A força principal é a própria força elástica do tecido pulmonar. Então a gente diz que o pulmão, ele está, se deixar, ele entra em colabamento. Ele quer sempre colabar devido à própria característica do seu tecido. Então você precisa fazer a força, você precisa gastar energia na contração dos músculos inspiratórios para conseguir que o ar entre para dentro dos pulmões. A outra força importante é a tensão superficial, que a gente vai discutir na segunda parte dessa aula. E isso, por acaso, já havia sido estudado pela física por Robert Hooke, que ele definiu essa equação aí estudando o comportamento das molas. Então, a dependência entre a força elástica e o estiramento
ela é determinada por essa equação aí, que diz que a deformação é proporcional ao esforço. Então esse F aí é força em sentido contrário quando você deforma uma mola, ou aqui no nosso caso, quando você estira um músculo. Então você está acumulando energia potencial elástica. Quando essa contração cessa, o sistema volta e, e essa energia é utilizada no processo da expiração, como a gente tinha falado. Então, mas o que essa equação quer chamar a atenção aí, como vocês podem ver no gráfico abaixo, quanto maior a deformação, mais força elástica, energia potencial elástica você vai acumulando. E isso depende dessa constante elástica aí. Aqui no caso da mola, ou a constante elástica do tecido pulmonar, e esse parâmetro a gente vai chamar de complacência pulmonar. Mas a lei de Hooke, ela define bem esse comportamento. Então aí está a complacência pulmonar, um conceito muito importante para a gente entender a mecânica respiratória. Então a definição de complacência é essa: a propriedade que os corpos elásticos e ocos têm de aumentar o volume quando submetidos a uma determinada pressão. Então, delta V, variação de volume, sobre delta P, variação de pressão. Então, quanto maior a variação de pressão, maior a variação de volume. Né? Então, isso que ocorre quando você inspira, você cria o gradiente de pressão e que é acompanhado por um aumento de volume. Basicamente isso corresponde àquela lei de Hooke que vale para as molas. Só que naquele gráfico anterior você vê que o comportamento é retilíneo e a constante de deformação da mola ela mostra uma inclinação constante, mas para corpos reais, como os alvéolos pulmonares, a gente logo vai ver uma curva dessas, ela não é tão linear assim. Ela tem uma porção central linear, mas no início da deformação e lá no final, você tem formado uma espécie de platô que a gente já vai discutir. Então foge dessa linearidade perfeita aí. Então, quando você vai estirando, você tem um estiramento máximo possível, né? Porque isso é formado por fibras musculares, então você não pode estirar continuamente, né? Ou com uma tensão sempre aumentada. Então veja como é que o comportamento da complacência aqui a complacência pulmonar no pulmão de gato, que é um modelo muito parecido que ocorre em seres humanos. Então aí você vê, ele tem a pressão traqueal e o volume corrente, que a gente já sabe que é aquele volume de ar que entra em cada inspiração normal, por exemplo, volume de ar que entra e que sai, e que a gente já discutiu que tem a mesma quantidade de ar que entra e sai. Então, quando você aumenta a pressão traqueal, veja que aumenta o volume corrente. Então aumenta o volume da intrapulmonar. E aqui, nesse caso, nesse experimento controlado, é quase linear, como vocês estão vendo na figura abaixo. Então, aí para a complacência, ela é medida é a variação do volume em relação à variação da pressão. Aqui, medida em centímetros de água e o volume em ml. Então, quando aumenta a pressão, aumenta o volume, e isso dá praticamente uma reta linear, como ocorre no caso da mola. Isso é complacência. Nesse gráfico ele já mostra dois aspectos aí. A complacência propriamente dita, medida aqui agora já em litros por centímetro de água, e o que ele chama aí de complacência específica, que ele pega esses valores da complacência e divide pelo volume de pulmão. Porque eles viram que a complacência pulmonar varia com a quantidade de pulmão disponível. Então, para 2 pulmões, a complacência é maior do que aquela medida em apenas um dos lobos pulmonares. E aí, quando você obtém o valor da complacência e divide pelo volume, aí sim você tem esse valor aí de complacência específica,
que é o que reflete essa capacidade do pulmão aí, quanto ele expande em resposta a uma determinada pressão. E é isso que vai ser alterado em algumas doenças. Lembram daquelas pneumopatias restritivas? Elas afetavam principalmente a complacência pulmonar. Então veja, você tem aí nesse gráfico que a complacência para o pulmão inteiro é 0,2, enquanto para meio pulmão 0,1 e para um terço de pulmão 0,033. É isso que ele está mostrando nesses quadros aí. Agora, se você pega o valor, por exemplo, no primeiro caso 0,2 e divide pelo volume total desse pulmão, que no caso aí é 2,5, e você vai encontrar esse valor 0,08 e para meio pulmão e um terço de pulmão também, porque esse 0,08 ele está refletindo as cargas do tecido, então esse valor que importa para a gente. 0,08 litros por centímetro de água. Isso seria a nossa constante do nosso sistema, como a constante de elasticidade da mola. Esse aqui é o experimento de von Nergard, também em pulmão de gato, e é muito interessante esse experimento. Então veja, eles observaram que a complacência do pulmão não é constante para qualquer variação de pressão de insuflação. Então vamos dizer, vamos pegar somente a curva 2 ali. O que ele está dizendo é o seguinte, que, por exemplo, se você pegar uma variação de 4 a 8 centímetros de água, 4 unidades, você vê que a alteração de volume é maior que se você pegar, por exemplo, no final dessa curva, de 16 a 20, as mesmas 4 unidades, aqui você vai ver que tem pouca variação de volume. Então, a complacência pulmonar ela é maior quando o pulmão está desinsuflado do que quando ele vai chegando no seu limite de insuflação máxima. Então ela diminui. Então é por isso que a gente falou que você vê essa curva aí, ela é uma sigmoide. Ela tem um platôzinho ali na parte inicial, depois ela tem uma fase que é linear, aí correspondendo com a equação de Hooke, e depois ela vira um platô novamente. Então, para sistemas reais, o comportamento é mais isso, você foge um pouco daquela linearidade perfeita. Mas aí o que ele fez é que ele desconfiava que havia outras forças influindo nessa complacência aí. Basicamente, a gente, como a gente comentou antes, teria duas forças. Para respirar, a gente tem que vencer a elasticidade do tecido, que é uma força que se opõe ao aumento de volume, e também a tensão superficial. Essa tensão superficial exige que haja líquido. A gente vai discutir mais à frente a tensão superficial, mas ela vai exigir que exista uma interface ar-líquido lá a nível dos alvéolos. Mas aí aqui ele pensou o seguinte, ele insuflou o pulmão de gato com ar e com líquido e mediu a complacência pulmonar dos dois. Aí eu vou perguntar para vocês aí. Isso aqui depois a gente vai discutir na aula. Tem duas curvas aí. A primeira pergunta é, quem tem maior complacência pulmonar? A curva 1 ou a 2? E aí o von Nergard ele fez o seguinte, ele preencheu um dos pulmões, aí tem dois pulmões de gato experimentais, ele preencheu um com líquido, um líquido muito parecido com o líquido que banha os tecidos, e o outro com ar. Quem é quem nessas curvas? Quem tem maior complacência? Aquele pulmão que você enche com ar, um com líquido, e o mais importante, por quê? Esse é uma coisa para vocês pensarem e depois para a gente discutir em sala de aula. Então a gente já enfatizou que para você poder respirar, você tem que vencer duas forças. A força elástica do tecido e agora a tal da tensão superficial, que era uma força, que já era conhecida da física, e a biofísica vai encontrar uma aplicação aqui dentro da biofísica e da fisiologia da respiração. Então o que é tensão superficial do ponto de vista da física? Então todo líquido posto em contato com um gás forma uma membrana elástica na interface gás-líquido. Esse é o conceito. E ali, naquela interface, se forma uma rede elástica que possui uma tensão, uma determinada resistência. Então se você tentar fazer a oposição dessa força e você tiver um aparelho de medida sensível,
você pode fazer uma medida dessa tensão. E essa força, ela é longitudinal à superfície do líquido, tomada por unidade de comprimento. Então constitui um tipo especial de força de coesão. Ela depende muito da coesão entre as moléculas do líquido. E, portanto, se você tem líquidos diferentes, essa tensão superficial é diferente. Mas, obrigatoriamente, precisa haver uma interface. Então, nas moléculas presentes na superfície, essa força de coesão é maior e a força resultante sobre elas não é nula. Portanto, forma-se na interface gás-líquido uma quantidade de energia potencial por unidade de comprimento. Então, as unidades de tensão superficial vão ser essas: Joule, quantidade de energia potencial por metro quadrado, que é a área, ou newtons por metro, ou dinas por centímetro. Essas são as unidades de tensão superficial. Fica mais fácil entender a tensão superficial olhando a figura a seguir. Então, essa figura é um esquema para demonstrar como funciona essa tensão superficial. Então, aqui você tem uma interface líquido-ar. Então, veja, na região da interface, as moléculas elas ficam como se fossem aderidas umas às outras, formando essa película aí, essa tensão. Então, o que acontece? Em qualquer molécula dentro do líquido, a resultante das forças, porque essas moléculas estão submetidas a forças das moléculas vizinhas aí. Mas aqui, como tem moléculas por todo lado, a resultante dessas forças acaba sendo nula. Mas nas moléculas que estão na superfície, não. Então é como se as moléculas, como existe, cada líquido tem uma força de coesão própria, as moléculas que estão no interior é como se elas puxassem as que estão na superfície, e aquelas da superfície formam essa rede aí. E essa rede é uma tensão que causa uma resistência aí, e que pode ser medida. Ela tem, essa tensão superficial, ela tem direção longitudinal à superfície do líquido e se constitui um tipo especial de força de coesão. Então o parâmetro principal aí para a formação dessa força é a coesão entre as moléculas do líquido. E aí a gente vai ver aqui mais para frente que aí a nível dos alvéolos você tem dois líquidos, além do líquido alveolar, que forma uma película em cada alvéolo, a gente vai ter o surfactante pulmonar. Então o líquido alveolar ele vai produzir essa força e o surfactante pulmonar vai diminuir essa força, porque essa é uma força de resistência e dificulta o enchimento pulmonar. Os físicos eles desenvolveram vários aparatos para medir a tensão superficial, mas sempre com o mesmo racional. Então aí você tem uma estrutura de metal que tem um anel de metal aberto, e você vem com essa estrutura e coloca aquele anel de metal na superfície do líquido que você quer medir a tensão superficial. E aí o que ele está mostrando aí é que as moléculas do líquido elas se aderem à superfície do metal. Então quando ele puxa isso para cima, faz uma força para retirar esse anel da superfície, essa força para contrabalancear a tensão superficial é a força que resiste a essa tensão superficial. Então quando eu tirar esse anel do líquido, aí eu vou ter uma medida da tensão superficial. Inclusive, veja, em líquidos que têm maior tensão superficial, aqui você tem uma concavidade, né? Que pode ser até, inclusive o ângulo aí pode ser medido como ele está mostrando na figura. Então todos os aparelhos menos ou mais sofisticados que os físicos desenvolveram para medir a tensão superficial tem basicamente essa lógica, essa aderência que ocorre entre as moléculas do líquido e uma superfície. Aqui tem uma balança, né, que eles chamam, um sistema um pouco mais sofisticado, mas a ideia é a mesma. Veja ali onde ele está colocando o T, ali você tem o líquido, né, um compartimento com o líquido, e você desce esse anel de metal, e esse sistema está acoplado a uma medida da tensão produzida para retirar
o anel da superfície do líquido. Então você faz uma medida eletrônica e hoje em dia digital da tensão superficial desse líquido. Olha, um dos líquidos conhecidos que tem maior tensão superficial é o mercúrio. Não sei se vocês já tiveram a experiência de quebrar um termômetro desses à base de mercúrio. E quando o mercúrio se espalha, ele é um líquido, mas você vê que ele forma umas bolinhas ali, quase que você pode com uma pazinha varrer até esse mercúrio que caiu. Então isso significa que o mercúrio líquido, ele não se adere à superfície, né? Então aqui significa que as forças de coesão do mercúrio são muito maiores que as forças de adesão, quando comparados com a água. Então veja o comportamento, inclusive os físicos eles se dão o trabalho de medir o ângulo ali entre a superfície e a bolha de água formada. Então a água ela se adere, a água ela se espalha pela superfície. Então isso significa que a força de adesão à superfície é maior que a força de coesão. Já o contrário com o mercúrio, a força de coesão entre as moléculas é muito maior que a força de adesão. E aí a complacência pulmonar, aí, se for o caso, ela vai estar aumentada, né? Então, esse jogo de forças aí depende de que tipo de líquido, e também se é um líquido puro, no caso a água, a gente vai ver que tem uma tensão superficial próxima de 70 newtons por metro. Se você misturar alguma coisa ali, como surfactante pulmonar, ou por exemplo um detergente, a tensão superficial diminui. Esse é um outro aparato desenvolvido por Maxwell para determinar a tensão superficial também. Então aí você tem um compartimento preenchido com líquido e você tem essa haste onde você pode aplicar uma força que se contrapõe a essa tensão superficial aí, representada por T, que é aquela força de adesão entre as moléculas do líquido, e a haste puxando para o lado esquerdo e a força F puxando para o lado direito. E na força F você tem uma medida, quando você vencer aquela tensão superficial ali, você tem uma medida justamente da tensão superficial do líquido. Com esse aparato você pode fazer experimentos interessantes, como testar diferentes tipos de líquido e misturas de diferentes tipos de líquidos. E mais um aparato, sempre a mesma base, a mesma lógica, né? A haste de metal que se adere à superfície do líquido, e aí você põe uma massa para se contrapor a essa tensão superficial, e ali você tem uma medida da tensão superficial. Então vários tipos de aparatos, aí dependendo do tipo de experimento que você quer fazer, você usa um desses aparatos aí. E essa tabela mostra os valores da tensão superficial de alguns líquidos, orgânicos ou não orgânicos. Então veja, aí como referência à água, esses valores de tensão superficial são expressos em 10 a menos 3 newtons por metro, que é uma das unidades de tensão superficial. A água, 73 newtons por metro. Você vê lá em cima éter, 17, álcool etílico, 25, e assim por diante. E o mercúrio como referência, veja aí, 465, é aquele que tem a maior tensão superficial aí de todos esses líquidos. E dos orgânicos, fica mais ou menos próximo da água. Urina 60, soro sanguíneo 67, líquor 74 newtons por metro. Então depende basicamente da constituição desses líquidos, né? Você vai ter uma tensão superficial maior ou menor. Então agora a gente vai discutir o conceito de surfactante alveolar, e aí vai voltar para aquele gráfico de von Neergaard que a gente discutiu anteriormente para tirar mais algumas conclusões. Então, veja, isso aqui a gente já tinha falado, a pressão total de retração pulmonar ela é dada por dois componentes, o componente elástico do parênquima pulmonar, que a gente chama de PE aí, e a tensão superficial do líquido alveolar. Aí a gente pode dizer que a pressão de retração é uma soma dessas duas coisas aí, a pressão elástica mais a pressão da tensão superficial. E aí tem alguns cálculos teóricos para
a gente pensar. Para tensão superficial, 20.000 dinas por centímetro quadrado. Isso equivale a 20 centímetros de água. Isso num pulmão normal. Aqui os experimentos eles fizeram com pulmão de gato, isso se aproxima do pulmão humano. O número de alvéolos pulmonares ele fica em torno de 300 milhões de alvéolos. E o diâmetro é, em média, 300 micrômetros. Mas aqui tem uma coisa importante. Existem alvéolos, eles não são todos do mesmo diâmetro. Alvéolos de diferentes diâmetros, eles convivem na respiratória. Então você vai ter alvéolos de menor diâmetro ou de maior diâmetro e diâmetros intermediários. Isso a gente já vai usar aí no que a gente vai chamar de lei de Laplace. E outra coisa é que a tensão superficial do líquido alveolar é cerca de 50 dinas por centímetro. Então a gente já discute esses valores aí. Então, voltando ao experimento de von Nergard, aí vocês tenham aquele gráfico, peguem o livro e olhem aquele gráfico. Então, assim, no experimento com o pulmão de gato, a pressão traqueal capaz de equilibrar um pulmão com insuflação máxima vale aproximadamente 20 centímetros de água. Já no slide seguinte eu vou destacar isso para vocês. Outra coisa, o mesmo incremento de pressão traqueal produz maior variação de volume quando o pulmão está desinsuflado do que quando está cheio. A gente já chamou atenção para isso no slide anterior. E a pressão de retração pulmonar máxima produzida pelos componentes elásticos do parênquima pulmonar foi aproximadamente metade daquela produzida quando havia tensão superficial. Então vamos ver isso aqui no gráfico a seguir, que é aquele que a gente viu anteriormente. Então observem aí, ó, a primeira coisa que a gente falou que a pressão traqueal capaz de equilibrar um pulmão com insuflação máxima vale aproximadamente 20 centímetros de água. Veja, 20 centímetros de água é quando a curva 2, que foi a curva, se vocês já pensaram, ela foi insuflada com ar. Então, insuflação máxima, pulmão cheio, precisa de 20 centímetros de água. Depois, o mesmo incremento de pressão traqueal produz maior variação do volume pulmonar quando o pulmão está desinsuflado do que quando ele está insuflado. Então, é aquilo que a gente falou anteriormente. Se você pega aqui de 4 a 8, você tem uma maior variação de volume que quando você pega lá no final. As mesmas 4 unidades, 16 a 20, vê o volume, aí a variação é bem menor. Então, é mais fácil a complacência maior quando o pulmão está desinsuflado. Então, é mais fácil começar a encher do que lá no final. E por último, a pressão de retração pulmonar máxima produzida pelos componentes elásticos do parênquima pulmonar foi aproximadamente metade daquela produzida quando havia tensão superficial. Então aqui, o que acontece? Quando se vocês já descobriram quem é quem aqui, quando você insufla o pulmão com água, a complacência aumenta ou diminui? Ela na verdade aumenta e é aí o caso 1, porque o que está acontecendo? Quando você coloca água nos pulmões, veja, esse é um experimento in vitro, o pulmão isolado de gato, mas na verdade não é água pura, é uma solução que mimetiza o líquido que as células, um líquido osmótico próprio para as células, para não romper as células. Então você insufla com líquido, é mais fácil, é essa curva 1, e portanto essa curva 1 tem maior complacência pulmonar do que a curva 2. Então na verdade é cerca da metade, né? Enquanto você insufla, quando você insufla o pulmão com líquido, você tem a pressão que é necessária para insuflar ele todo é de cerca de 10 centímetros de água. E quando você insufla com ar, é 20 centímetros de água. Isso significa que, o que está acontecendo quando você põe água dentro dos alvéolos? Você simplesmente está quebrando aquela interface. Se não tiver mais interface, não tem tensão superficial, e aquela equaçãozinha que a gente viu anteriormente, que as forças de retração, elas são o conjunto das forças elásticas mais a tensão superficial. Se você elimina a tensão superficial, então significa que fica mais fácil encher os alvéolos. Isso foi o que concluiu o von Nergard com esse experimento aí. Se ficou dúvida, a gente vai discutir, porque isso aqui é meio complicadinho mesmo, é difícil de raciocinar em cima desse gráfico, mas é um gráfico interessante.
Então, continuando com os dados teóricos, né? Então, o pulmão desinsuflado, a pressão de retração é 2 a 5 centímetros de água, que é 4 a 10 vezes menor do que a pressão que mantém o pulmão insuflado, que é 20 centímetros de água. Isso que a gente acabou de falar. Como a pressão máxima de retração pulmonar é praticamente igual àquela produzida pela tensão superficial do líquido alveolar, pode-se concluir que no pulmão vazio, a tensão superficial apresenta um valor que é 4 a 10 vezes menor que daquela registrada com o pulmão cheio, que é de 50 dinas por centímetro. Então esse é um fato e a gente tem que agora construir uma hipótese para isso. Então ele está dizendo ali que no pulmão vazio, a tensão superficial é menor do que quando o pulmão está cheio. Então à medida que você vai insuflando o pulmão, a tensão superficial vai aumentando. E aí a gente precisa de uma hipótese. Então, com esse tipo de análise, Clements hipotetizou em 1970 que deveria existir no líquido alveolar uma substância tensorredutora para explicar esses dados, que ficou conhecida como surfactante alveolar ou surfactante pulmonar, e a sua função, uma das suas funções, seria fazer variar a tensão superficial durante o ciclo respiratório. Isso é importante para o ciclo respiratório efetivo. Então, para testar essa hipótese, ele construiu um aparato que ficou conhecido como balança de Clements, que a gente vai discutir assim. Então, essa é a balança de Clements, veja, é uma cuba com líquido muito parecida com aquele outro aparato de medição da tensão superficial. E veja ali, você tem em T ali o aparato para medir a tensão superficial, a haste de metal que vai ser mergulhada no líquido que você quer mexer. E com esse êmbolo à direita, você pode fazer uma variação de área. Então aqui o Clements está querendo mimetizar o volume dos alvéolos. Então quando ele empurra, ele mimetiza um pulmão desinsuflado. Quando ele puxa para a direita, ele mimetiza o pulmão cheio ou enchendo. E ele vê se o que ocorre com a tensão, com o valor da tensão superficial. Esse é o aparato de Clements. Vamos ver como que ficam as medidas e as representações desse experimento. Olha, nessa figura ele é um dos resultados aí. No eixo Y você tem a área em porcentagem e na abscissa a tensão superficial, com 3 líquidos: a água, o detergente e o plasma sanguíneo. Veja que essas setas indicam quando está subindo, você está aumentando a área, quando está diminuindo, você está diminuindo a área com o aparato de Clements. Então veja que a água, quando você expande, aumenta a área ou diminui a área, a tensão superficial ela não se altera e fica naquele valor ali que a gente já falou, 73 dinas por centímetro, o que está mostrando no gráfico aí. Já o detergente, veja, o detergente ele tem uma tensão superficial menor, cerca de 30 dinas por centímetro aí, e também não se altera com a área, com a variação da área. Já no líquido orgânico como o plasma sanguíneo, você tem esse tipo de desenho aí. Então quando você expande, a tensão superficial aumenta mais ou menos 25 até 50, e quando você retrai, a tensão superficial diminui. Esse é um comportamento típico de líquidos orgânicos e é especialmente indicativo, com um efeito mais proeminente quando a gente usa o surfactante pulmonar, como a gente vai ver. Antes disso, antes de mostrar o experimento, vamos falar um pouquinho mais sobre a composição química e as propriedades do surfactante pulmonar. Então, os pesquisadores eles isolaram e analisaram esse líquido, e na verdade é uma solução complexa aí, mas principalmente formado por, claro, água, os fosfolipídios 85%, lipídios neutros 5% e 10% de proteína. Além de, por exemplo, as lecitinas saturadas, parece que tem predominância aí, a tal da dipalmitoil-lecitina. Mas 90% da constituição do surfactante pulmonar é formado por lipídios aí. E isso, os lipídios nessa água aí, eles acabam diminuindo a tensão superficial dela.
E essa é a função principal do surfactante pulmonar. Existem várias outras substâncias, algumas proteínas específicas, e os pesquisadores também, porque é, em caso de necessidade, especialmente em bebês prematuros que nascem, sei lá, com 6 meses, o, o tecido pulmonar, o epitélio pulmonar, o parênquima ali, ele não está pronto para produzir esse surfactante. A gente já vai ver onde é produzido, então você tem que instilar surfactante exógeno. Normalmente eles usavam de outras fontes como boi ou porco, mas agora já existem empresas produzindo isso sinteticamente, então é importante saber a constituição desse líquido. Então aí agora você está vendo os resultados usando o experimento de Clements, análogo que a gente viu anteriormente, mas aqui ele mostrando os resultados com a água. A gente já viu que tem esse comportamento que não altera com a aumento ou a diminuição da área, a tensão superficial da água continua ali 73. O detergente, outra vez ali na faixa de 30 também não alterando, e agora o lavado brônquico, essa curva aí arredondada é lavado brônquico, quer dizer, ele coletou o líquido do pulmão e ali tem surfactante pulmonar, além do líquido alveolar, surfactante pulmonar misturado com líquido alveolar. E veja o comportamento bem mais radical, vamos dizer assim. Então a tensão superficial, ela começa de um valor muito baixo. Isso é interessante porque a tensão superficial ela se opõe à expansão dos alvéolos, então é interessante que ela esteja baixa. Mas depois ela vai aumentando, atinge um máximo aí próximo de 50 dinas por centímetro durante a insuflação e diminui outra vez durante a retração pulmonar. Então esse é uma segunda propriedade importante do surfactante pulmonar. A primeira é diminuir a tensão superficial do líquido alveolar. A segunda é regular a tensão superficial durante o ciclo respiratório, aumentando durante a inspiração, quando atinge o máximo, e depois diminuindo durante a expiração. E vai haver uma terceira função do surfactante que a gente já vai discutir, que está implicado na lei de Laplace. Aqui só para mostrar os pneumócitos do tipo 2, essa figura não está muito boa, mas ali você consegue ver que esses pneumócitos eles têm estruturas lamelares e aonde é produzido o surfactante pulmonar. Então, e ali ele é misturado, nesse parênquima pulmonar, é misturado ao líquido alveolar. Então são os pneumócitos do tipo 2, mas isso só fica maduro, coincide com o nascimento do bebê, quando ele vindo para o mundo, ele vai ter que dar a sua primeira respiração, né? Então já o surfactante tem que estar presente, senão o bebê ele não vai ter força para vencer a tensão superficial. Então isso acontece nos prematuros, várias doenças na verdade ocorrem também quando há problemas na produção do surfactante pulmonar. Aí no livro ele vai listar algumas dessas doenças. Então isso precisa instilar ou artificial ou de alguma outra fonte animal. Então os pneumócitos do tipo 2, os produtores, eles secretam o surfactante pulmonar. E tem alguns fatores que são importantes. O principal fator é quando você expande, né? Essa deformação mecânica da membrana faz eles produzirem esse líquido. Uma das doenças é a síndrome da membrana hialina, onde o pulmão fica esbranquiçado e você tem diminuição da produção do surfactante pulmonar. E veja aí o que acontece com o experimento de Clements, a variação da tensão superficial, a depender da área. Então, à esquerda, o indivíduo normal, aquela curva, né, que vai praticamente de 0 de tensão superficial quando o pulmão está desinsuflado até os 50. Já no portador dessa doença, veja que essa curva aí fica achatada, né, fica com um comportamento característico, mas a tensão superficial já começa num valor muito alto. Então, esse indivíduo ele tem dificuldade de respiração, ele tem dificuldade de vencer as forças de retração pulmonar por falta de produção do surfactante pulmonar.
E a última parte do capítulo, que também envolve diretamente a física, porque tem a ver com os experimentos de Laplace e uma equaçãozinha que o Laplace desenvolveu. O Laplace era um físico que, entre outras coisas, brincava de bolinha de sabão e observava. Ele queria saber o que mantinha a estabilidade de uma bola de sabão. Todo mundo já fez bolinha de sabão, você vê que às vezes elas crescem bastante. Então a estabilidade dela, ela depende basicamente de duas forças, segundo Laplace. Então o que está mostrado aí na figura 11, ali é aquela estrutura arredondada que seria a bolinha de sabão, e que, por acaso, o comportamento vai ser muito parecido com o comportamento dos alvéolos pulmonares. Eu já falei isso nos tubos respiratórios, e também isso ocorre para os vasos. A abertura desse tubo, o diâmetro, quando ele é um tubo elástico, como as vias aéreas e os vasos sanguíneos, você tem uma pressão interna exercida pelo fluido. No caso aqui nosso, o ar, ele possui, ele tem essa pressão interna que mantém o tubo aberto. E ela está representada por P aí. Mas também tem uma tensão longitudinal às paredes aí, que seria, no nosso caso, aí, representada pela tensão superficial, se isso fosse um alvéolo. E o Laplace encontrou uma equação que relaciona essas duas forças aí. E para você ter uma estabilidade, essa equação tem que ser válida. Essa figura aí é só para é uma demonstração prática da lei de Laplace. Para quem gosta da área de ensino, isso eu tirei de um artigo de uma revista interessante que é Advances in Physiology Education. Então, às vezes as pessoas têm insights aí para demonstrar determinadas leis da física e que, no caso, tem aplicação aí em biofísica e em fisiologia. Esse é um aparato, você com materiais bem simples aí, como um pano e um peso, você consegue demonstrar a lei de Laplace. Então a equação de Laplace é essa aí, P, que é a pressão interna que mantém aberta a esfera, no caso nosso, os alvéolos, é igual a 2T, que é a tensão superficial ali, e sobre R. Então essa pressão interna é inversamente proporcional ao raio da bola de sabão do Laplace ou do alvéolo pulmonar. Esse gráfico aí, o tal do comportamento laplaciano da bolha de sabão, é meio chatinho de entender, mas vejam lá. Ele está indo ali do lado direito do gráfico, você tem, quando você vai fazer uma bola de sabão, antes dela sair do tubinho, na verdade ela tem um raio maior do que quando ela começa a sair. Então, quando você vai de A para B, você, na verdade, está diminuindo o volume da bolha. E aí, de acordo com a lei de Laplace, você está aumentando a pressão. Então aí no gráfico, veja, de A para B, você tem um aumento da pressão, porque você está diminuindo o raio aí. Agora, depois que ela sai um pouquinho, de B para C para D, você sempre aumenta o volume e, portanto, diminui a pressão. E aí tem esse comportamento também um pouco estranho aí, até você estabilizar a bola de sabão, que seria mais ou menos aí no D. A tendência é que você atinja aí uma linha reta e você estabiliza, chegando na pressão ótima para manter essa bola de sabão. Então essa é a lei de Laplace. Para nós o que importa mais aí é essa relação inversa entre o raio e a pressão interna que mantém, no caso, os alvéolos abertos. Bom, então agora vejam o que acontece unindo o que a gente já tinha falado anteriormente sobre a tensão superficial e sobre a área, que quando você expande o alvéolo, a tensão superficial aumentava. Agora, unindo com o que o Laplace encontrou, aqui cria um problemazinho, porque eu tinha falado antes, isso é um dado anatômico, que na árvore respiratória, naqueles 300 milhões de alvéolos, existem alvéolos tanto pequenos quanto grandes, na verdade médios também. Então estão convivendo com aquela pressão que a gente
inspira e expira, portanto, a mesma pressão, alvéolos de diferentes tamanhos. Isso cria um problema por quê? Porque vejam, segundo a equação de Laplace, quando o alvéolo tem um diâmetro pequeno, a tendência é que a pressão interna seja alta. E se ele é conectado ao mesmo alvéolo com um diâmetro bem maior, que tem uma pressão interna menor, a tendência é que esses alvéolos pequenos fossem engolidos pelos grandes. E numa árvore respiratória e não fosse possível a convivência de alvéolos de diferentes diâmetros numa mesma árvore respiratória. Mas isso comprovadamente pela anatomia existe. Então, teoricamente a equação de Laplace ela está correta. Então, como acomodar esse dilema? Aí vem o último papel da tensão superficial, que ela vai compensar isso. Então, no alvéolo de pequeno diâmetro, apesar da pressão interna ser maior, a tensão superficial é menor, e a gente já discutiu. E qual a hipótese para isso? A tensão superficial é menor porque quando o pulmão está desinsuflado, a gente já viu nos valores naquele gráfico de von der Garde que realmente a tensão superficial é menor. E por quê? Porque quanto menor a área, mais concentrado o surfactante pulmonar, as moléculas de surfactante pulmonar, em relação às do líquido alveolar. Então elas estão, vamos dizer, concentradas. À medida que você vai aumentando o volume do alvéolo, você vai diluindo a quantidade de surfactante pulmonar por moléculas de líquido alveolar. E isso aumenta a tensão superficial. Então aqui a gente pode dizer que a tensão superficial dos alvéolos pequenos é menor do que os alvéolos grandes. Então aquele aumento de pressão interna é compensado por isso. Então é mais fácil expandir esses alvéolos. E qual a consequência, em resumo, isso tudo junto? Significa que é perfeitamente possível ventilar da mesma forma alvéolos de diâmetros diferentes. O que, pela equação de Laplace, não seria possível, mas é compensado pela tensão superficial. Vocês pensem um pouco nisso, depois a gente vai discutir, porque isso ele enrola um pouco a cabeça da gente. Mas é basicamente assim que funciona. Então a gente agora vai dar um resumo dos 3 papéis importantes desempenhados pelo surfactante pulmonar. Então as principais funções, ou as 3 funções aí do surfactante pulmonar são: a básica, diminui a tensão superficial, isso é, ele funciona como um tenso redutor, facilitando o enchimento dos alvéolos pulmonares, e esse fato tem consequências clínicas, como a gente sabe. Se não tiver o surfactante, o indivíduo tem dificuldade de vencer as forças de retração pulmonar. Ele facilita o início do enchimento pulmonar, pois diminui a tensão superficial do pulmão vazio, porque ali a densidade do surfactante é maior que quando você começa a encher os alvéolos. E por último, apresenta um papel relevante na ventilação pulmonar, pois ao reduzir a tensão superficial dos alvéolos pequenos e aumentar a tensão superficial dos alvéolos grandes, equaliza as suas resistências e permite que o fluxo aéreo seja uniformemente distribuído. Isso é, que a ventilação seja igual, não importa o tamanho do alvéolo. E para concluir, eu sei que vocês são doutores em neuroanatomia, gostam muito de uma provinha de neuroanatomia. Aí tem uma figura do tronco cerebral, onde se localizam os neurônios que controlam as principais funções do organismo. Vocês sabem que uma lesão do tronco cerebral ela não tem escapatória, o indivíduo não sobrevive, então não existe cirurgia aí a nível de tronco cerebral, porque ele controla essas funções muito importantes, fisiológicas muito importantes, entre elas a respiração. Então aí você tem grupos de neurônios que controlam os processos de inspiração e expiração, principalmente a musculatura envolvida na inspiração e a expiração. E também esses neurônios eles detectam a quantidade de oxigênio e gás carbônico que vem através do sangue. E esse é a influência mais importante para você, por exemplo,
Se você estiver respirando muito gás carbônico, se estiver trancado numa garagem respirando gás carbônico em excesso, qual vai ser a ação reflexa? Você aumentar tanto a frequência respiratória quanto a amplitude respiratória. Então, significa que você tem, nesse nível, esses neurônios eles são sensíveis principalmente a gás carbônico. E aí eles mandam mensagens para você, comandos para você aumentar o controle da amplitude e a frequência respiratória. Bom, a gente sabe, a gente já discutiu no começo que a respiração ela pode ser voluntária, mas ela é basicamente involuntária. Então significa que esses circuitos eles são muito estudados do ponto de vista da eletrofisiologia. Esses neurônios eles disparam como se fosse um marca-passo, como um marca-passo cardíaco. Então eles têm um padrão, eles se autodespolarizam, eles têm um padrão de disparo que se reflete na nossa frequência respiratória normal, e também daí em caso de exercício ou de doença, esses osciladores, a gente chama isso de, em inglês é Central Pattern Generator, são grupos de neurônios que se associam em interações complexas que formam os geradores cíclicos de padrão de disparo, que vai despolarizar a musculatura envolvida na inspiração e na expiração. Então a destruição, quer dizer, um traumatismo, um câncer, uma destruição desses centros respiratórios, se atingir esses centros respiratórios, o indivíduo provavelmente vai ter que ir para uma respiração artificial. Então assim a gente conclui o capítulo de biofísica da respiração, e espero que vocês aproveitem esse vídeo e a gente discute isso na aula. Obrigado.